William, até minha filha acabou de mandar aqui pra mim um relato que eu tinha esquecido, ela fez relembrar. Nós morávamos numa casa e eu lembro que ela tinha umas bonecas, né? Você precisa mexer com boneca hoje? Cara, e tinha uma boneca, era uma boneca grande assim, cara, eu ficava incomodado toda vez que eu via aquela boneca dela. Aquilo me incomodava. E ela tinha uma outra na época, quando foi febre aí, aquelas bebê alive, que você tocava, ela falava. E teve uma noite que minha mãe estava em casa e simplesmente de madrugada a boneca começou a falar. Aí minha mãe levantou e tal, foi lá, tiraram umas pilhas da boneca, a boneca estava desligada. Foram lá, tiraram umas pilhas e a boneca continuou falando, cara. Entende? Ficou falando. E minha filha tava comentando aqui agora, falou assim, pai, você lembra que esse foi, depois disso, dessas manifestações que a gente teve, né, com o caso dessas bonecas em casa, cara, foi a pior época da nossa vida, em todos os sentidos. Financeiro, saúde, casamento. E sabia o que ela tava falando ou não? Não, a gente não conseguia decifrar. E a boneca falava sozinha, cara. Sem pilha, sem nada, a boneca simplesmente de madrugada ela funcionava. Entende? Então, assim, aí até ela comentou, ela falou assim que nesse dia, então, tava minha mãe e ela no quarto. Daí disse que ela falou assim, vó, eu tô com medo. E minha mãe virou pra ela e falou assim, você conhece a minha mãe, né? Sabe? A mulher fervorosa que ela é. E minha mãe virou pra ela e falou assim, eu também tô. Entende? Então, essas coisas assim, como que o mal também, cara, ele se aposta de coisas, objetos, né? E quando o medo entrou, aí é tudo Quando que ele precisa. exato. É tudo que ele precisa, Exatamente. é o medo entrar, né? Eu lembro que assim, William, então a gente tinha essas manifestações aí, nessa boneca, né? Durou até o dia que eu coloquei fogo, né? Só que assim, eu coloquei fogo primeiro na menorzinha e a outra ficou. E, cara, toda vez que a gente olhava aquela boneca, nós tínhamos a impressão que aquela boneca, ela olhava pra gente. Ela seguia a gente com os olhos. Cara, era macabro aquele negócio. E ninguém sabe por que circunstância a gente não tirava ela de dentro de casa. Entende? É normal, cara. A minha irmã ela tinha uma coleção de anjinhos, bonequinhos de porcelana. Quando ela era... Cara, isso é sinistro, hein? Cara, tem uns a bonecos minha irmã sinistros. também tem umas ideias, né? Você tá assistindo eles, aí tá lasqueira, né? Meu Cara, Deus sabe o que eu não do céu, gosto? Vai caçar coisa, né? Pra se completar incomodar. aí, cara, eu tenho uma gastura, uma raiva de quem tem aqueles negocinhos que vai... Aham. Cara, aquilo lá Rosa dos é ventos. coisa do Jump. Adeus que me deu. A minha irmã, ela colecionava, cara, isso daí. Então, assim, ela trabalhava no Paraguai e ela ganhava, cara, de clientes. O cliente chegava, sabe, muito amigo dela, ela era gerente do setor de bebidas, né, de uma empresa no Paraguai, enfim. E aí, cara, ela tinha muitos clientes fiéis que vinham com frequência, né, fazer compra e sabiam né, dessa coleção, desse gosto dela e traziam de presente, cara. E a minha irmã, meu amigo, teve um período da vida dela que ela foi tão perturbada, cara, na madrugada, assim, sabe? Ela ouvia neném chorando embaixo da cama. Ela ouvia a unha arrastando embaixo da cama, cara, arranhando embaixo da cama. Eu lembro, assim, cara, do tormento nosso, que era, né, da família, porque, cara, ela acordava de madrugada chorando, daí minha mãe ia pro quarto. E ela já era uma adolescente, ela não era mais criança, cara. E minha mãe ia lá, ele tinha que orar, cara, e às vezes ela ia dormir com meus pais, mesmo sendo já uma adolescente, ela ia dormir com meus pais porque tinha medo. E aí um dia a gente chamou o pastor da nossa igreja, cara, o pastor Sidney, cara, pessoa espetacular, cara, pra orar, pra ver o que tava acontecendo. E ele chegou também em poucos minutos de oração, ele já falou, tu tem uma coleção, né? Tu tem uma coleção de... Daí ele até falou assim, de anjinho, de bonequinho, né? E a minha irmã foi lá e trouxe uma caixinha, cara. Uma caixa desse tamanho embaixo da cama dela. Ficava guardada porque era a relíquia dela aquilo lá, né? Aí ela chegou e apresentou a caixa. Ele falou, é isso aqui. Não é em todos. Não é em todos. Daí ele falou, Exato. só que eu não tenho como saber qual é. Ele falou, eu não consigo identificar. Tá nessa caixa. A pessoa que fez o trabalho para você colocou, né, fez um trabalho e deu como oferenda, né,
o bonequinho pra você. Pra deixar bem claro, né, Milton? A gente não tá generalizando, a gente tá Não, falando que qualquer boneco. Tanto que, por isso que ele tem- falava, não, Não, era todos, né? Tanto que ele falou, eu não tem como saber, ela tinha centenas. São coisas bem era específicas. Só que alguém tinha feito e deu pra... Tem até um Tongo aqui que tá no chat aqui, que não precisa falar o nome dele, que ele falou, eles falam, mas o cenário tá cheio de boneco. Meus bonecos não falam, meu filho. Se um dia ele falar, eu tenho aqui um silver tape, se você anda de skate, você sabe o que é. Eu corto o silver tape, coloco na boca dele e não tiro ele de lá. Ele não fala. Esses bonecos não são do diabo, são meu, eu comprei eles. Eu montei, se o diabo quiser, ele compre o deles. Mas assim, É o que a gente acabou de falar, não é todos, Não, não cara. tem nada a ver Não, com não o é pra boneco, tem a generalizar. ver com a maldade da pessoa que deu o boneco. Exatamente. Alguém deu o boneco pra ela que tinha inveja Esse dela. assunto dos bonecos do estúdio, cara, eu recebo tanta Rende, né, gente William? espiritual aqui, cara. Tanta gente que é de Deus, que vem. Você acha que se tivesse um satanás aqui dentro, o povo já não tinha falado? E olha que a gente tá cercado de gente meu boa, Deus hein, do céu. cara. Mas vamos... E aí, cara, o pastor, enfim, só pra finalizar, o pastor, a gente quebrou todos os bonecos, né? Moeu os bonecos, quebrou. Ele ateou fogo com álcool, né? Não queima aquilo ali, porque é porcelana, né? Mas ateou fogo com álcool pra simbolizar, colocamos um saco e jogamos no lixo. Cara, foi tirar com a mão. Foi fazer isso e o negócio acabou. Sabe como é que é impressionante, né? E só pra finalizar, ela ganhou, não foi de um cliente, foi de uma amiga. Então, assim, Ó, amiga, Aí, hein? ó. ganhou de uma amiga. Ganhou de uma amiga que tinha inveja do cargo dela, que tinha inveja, né, do que ela tinha, do que ela vivia, e deu de presente pra ela. Assim, Hamilton, você acredita que muitas vezes a pessoa, ela te presenteia, né, com objeto, mas às vezes não é nem que ela tenha maldade, mas simplesmente pelo fato dela sentir uma inveja sua, aquilo pode te prejudicar? Cara, eu acredito, né? Eu acredito porque, assim, existe um peso muito grande, assim como tem pessoas que querem o teu bem, né? Que pensam no teu bem, que te dão um presente, às vezes, que não tem nada a ver, num horário, num giro bem nem nada, mas te deram um presente também. Mas essa pessoa, ela quer tanto teu bem, cara, que coisas positivas vêm junto, né? Coisas boas acontecem. E eu acredito que cara, essa questão da interação com o mal aí, com a inveja, com a ganância, enfim, com tantas outras coisas que rodeiam isso, né? Você poderia falar que isso seria um olho gordo, Hamilton? Pode ser, né, cara? Pode ser, né? O olho da gorda, né? Porque o pessoal fala muito, gordo, né? O fulano tem olho gordo. Tá com olho fulano gordo, isso, verdade. aquilo, né? Nada mais é que inveja, né, bicho? Não tem outra explicação. Na verdade tem, né? Sempre tem um... Você sabe que a gente mesmo, assim, vamos se colocar, né, no mundo normal, né? Cara, às vezes a gente olha, né? Cara, que legal, né? E eu me policio muito nisso, cara, porque às vezes assim, eu vejo um irmão, colega, pô, trocou de carro, pô, que carro maneiro. Cara, eu me seguro porque eu falo assim, cara, será que eu não tô? Não, porque eu tenho o meu carro maneiro, né? Eu tenho minhas coisas. Mas às vezes o querer bem pode também dar você tem que cuidar o teu querer bem, né? Tipo, para não querer bem demais, né? Tipo, o bem do irmão. Então, assim, às vezes você abre uma brecha que não é necessária pra tua vida, irmão, né? Às vezes você abre uma brecha que não é necessária. Eu já cansei de ver, já relatei aqui no particular pros meus amigos, né? De uma pessoa que estava orando, ungida pelo Espírito Santo, abençoada pelo Espírito Santo, e em questão de segundos foi possessa pelo capeta, irmão. Sim. Porque abriu uma brecha, cara. Ela abriu uma brecha. Você vê como é que é a questão, a linha é muito tênue, né? Então, assim, nos colocando, né, nesse mundo real, a gente também tem que cuidar, cara. A gente tem que cuidar o que a gente inveja dos outros, o que a gente cobiça, o quão o nosso querer bem é realmente querer bem, né? O que o outro tem. Nós somos pessoas normais, né, cara? E a gente tem que vigiar toda hora, né? A palavra já fala isso, vigiar e sem cessar. Se não fosse, eu conheço a palavra, né? Eu não tenho problema mais com isso. Não fosse acontecer mais comigo, a palavra não diria que era pra gente vigiar sem cessar. Até a gente que é conhecedor corre o risco de amanhã depois, cara, né, cair no erro. Exatamente isso. Então, essa questão, como a gente fala assim, muitas vezes aquele presente que você recebe, né, que parece que não tem nada a ver, a gente tem que ficar esperto. Sempre estar orando, consagrando as coisas,
Porque a inveja, ela vem, como é que fala assim, a própria palavra diz, né, que o inimigo, ele vem num formato diferente, não se apresenta como ele é. Então, isso acontece muito. Muitas vezes, como você mesmo citou ali, as pessoas têm inveja do teu trabalho, têm inveja do teu carro, da tua família, enfim, né? E isso pode gerar transtornos futuros aí pra tua vida. E coisas impressionantes, como é que essas coisas são pequenas, né? Diante do nosso dia a dia, né? Então, às vezes, aí, como a gente viu aqui vários relatos, um presente, um bombom, né? Mas quem aqui nunca participou, viu? Quem aqui nunca participou ali de um momento ali de libertação na igreja ali, que a pessoa, enfim, o pastor vai lá orar, manifesta, enfim, põe pra fora. O que foi? Foi um bombom que foi consagrado e ela comeu. Cara, eu na minha ignorância, eu carregava uma notinha de $2 na carteira. Essa era uma lenda. Quem é a lenda da notinha? Eu já tinha feito 3 encontros com Deus. Aí eu vou pro terceiro encontro com Deus, foi o encontro com Deus mais sinistro da minha vida, porque, cara, eu tava numa igreja, mano, que os caras trabalhavam só com perdido, mano, não era com crente, porque eu era acostumado a ir pra igreja com crente, mano. Só ia pros encontros com Deus com crente, cara. E fora a notinha de dólar, você também tinha os 7 grãos de uva, não? Não, esse, graças a Deus, não. Meu Deus. Esse assunto da consagração, ai, cara, eu não uso isso aqui, porque isso aí que foi consagrado, então eu não coloco. Cara, você já parou pra pensar que se você for se abster de tudo que foi consagrado ou criado por alguém que não é cristão, você tem que morrer. Não tem como viver no mundo. Não tem. Porque a mesma pessoa que fala que eu não faço isso aqui, eu não tenho um boneco desse, porque ele foi consagrado, ele usa a internet. Ele acha que a internet foi criada por João Batista. Foi por Paulo. Aí Paulo criou a internet. Paulo, com certeza. Né? O smartphone que ele tá aqui foi criado pelo Pedro, né? Foi criado por Abraão. Ele fez um filho e saiu um celular na mão. Então, assim, cara, se a gente for olhar pelo lado da consagração, tem um corte aqui que eu aconselho vocês buscarem, que é do pastor Elias e do pastor Denis, falando sobre marcas consagradas. Procure esse corte. Cara, meu filho, eu consagro, eu atribuo nada ao diabo, nada. A Bíblia diz que eu ia vir para o mundo e que o principal objetivo de eu estar no mundo era dominar sobre o mundo. Foi para isso que o mundo foi criado. A gente veio para dominar. Eu não atribuo nada ao diabo. O que eu tenho é meu e eu consagro a Deus e pronto, acabou. Se eu for me abster de tudo que falam que é consagrado, eu tenho que morar no campo, vestir roupa de saco, plantar minha comida, não usar tecnologia, aí eu posso mandar um sinal de fumaça, porque eu não posso mandar pela internet, tem que mandar um sinal de fumaça contestando quem usa. Será que agora, não é ruim fumaça também? Agora, se você tá sentado aqui, agora eu vou falar, se você tá sentado aqui, escrevendo um monte de M aqui no nosso chat, você tá enchendo o saco, se você tá assistindo essa live hoje, se sentiu ofendido e tá colocando nos comentários, e você não mora numa montanha, veste roupa de saco, não usa tecnologia, não usa produto nenhum, você tem propriedade para falar. Manda um sinal de fumaça para nós. Mas se você tá com o celular na mão, se você tá usando a internet, se você tá usando uma marca de camiseta que não é cristã, se você tá usando uma calça que não é cristão, tá no YouTube. Se você tá no YouTube, meu filho, com todo o amor do mundo, calhe a sua boca e tranque os seus dedos, não digite nada aqui, porque daí não vai resolver. Tá repreendido. E principalmente, né, que cumpra as 613 leis. Né? Aí, se tu fizer isso aí, meu amigo, tu tá no lugar errado.